Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Isaías, capítulo 61, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Pai querido, Pai amado, graças te damos, ó Deus, pelo teu amor e pela tua infinita graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos amados. Meus queridos irmãos, quero aqui tentar fazer um contraste que há entre as pregações do Senhor Jesus Cristo e as pregações da atualidade. Um contraste entre as conversões na época da igreja primitiva com as conversões atuais. A preocupação do Senhor Jesus Cristo para fazer uma reflexão qual é a nossa verdadeira preocupação em se tratando do Evangelho. E é bom entender uma coisa, que a questão não é de Jesus, não é do Espírito Santo, a questão não é de Deus, a questão é humana, simplesmente humana. Os impedimentos, os atrapalhos. Digo mais, é que me arriscar a dizer que o adversário, ele sempre existiu, o mal sempre existiu. Então não adianta simplesmente tirar a responsabilidade daqueles que estão chamados como lideranças para trazer a mensagem e colocar, dizendo que o inimigo está atrapalhando quem quer que seja. Pois bem, todos conhecemos a história acerca do Senhor Jesus Cristo, desde Gênesis, do capítulo 3, sobre a sua vida. E é natural que a vida do Senhor Jesus Cristo, ele causaria muitas controvérsias, mas essas controvérsias, na realidade, ela aconteceu muito no meio dos religiosos, se diz assim, no meio dos religiosos. E segundo aqui a palavra de Deus, a qual nós temos visto, que no nascimento do Senhor Jesus Cristo já havia
uma armadilha para tentar matá-lo, para tentar destruí-lo. Mas o adversário que intentava isso não conseguiu nenhum sucesso. Foi crescendo, na verdade, aos 12 anos, já palestrava entre os anciões e fariseus acerca do reino de Deus. E mais adiante, após ele assumir a obra, a pregação da palavra, após o batismo, após ser cheio do Espírito Santo, conforme Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, aí começou então uma peleja, uma guerra, uma batalha, e que iria contrariar muitas autoridades. E eu me arrisco a dizer também que esse evangelho, ele for pregado conforme deve ser pregado, vai contrariar muita gente, ou vai levantar muita gente, mas vai derrubar muita gente, como diz a palavra de Deus dita por Simeão, no capítulo 2 de Lucas, quando pegou Jesus no colo, quando foi apresentado ao templo. Agora, por que estamos falando isso? Qual é a motivação de Deus dessa mensagem para nós neste momento como igreja do Senhor? Aqui ele quer falar primeiramente da responsabilidade da igreja, ou a principal responsabilidade da igreja. Como lemos aqui, essa mensagem, essa palavra, essa profecia, ela foi dita entre 730 a 750 anos antes de Cristo. E ela tem o seu ápice no momento de cumprimento ali, em Lucas capítulo 4, 17 até o 21. E aqui, porque Jesus traz novamente aquilo que os judeus foram cansados de saber, ou melhor, cansados de ler. O livro do profeta Isaías, ele era lido nas sinagogas, então não era novidade a escritura para eles. A novidade, na verdade, era o cumprimento da escritura, e o que verdadeiramente a escritura viria a ser para a vida deles. Então, diz o Senhor: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Pois bem, quando o Senhor falou sobre essa palavra, prioritariamente ele está falando sobre o povo judeu. Era o povo de Deus, sim, era a nação santa, era o povo de Deus. Mas acontece, meus queridos e amados irmãos, mesmo eles tendo os mandamentos, mesmo eles tendo as leis, mesmo eles tendo os estatutos, tudo isso, ainda viviam presos. E é impressionante isso. O que me chama a atenção até hoje também, que embora
Cristo, eles tinham os escribas, que eram os doutores da lei. Sim, essas pessoas tinham a responsabilidade de esclarecer as Escrituras, e principalmente quando se tratava acerca do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda que tivesse a lei, tivesse profeta, tivesse tudo isso, ainda não entendiam, porque eles também liam sobre essa palavra nas sinagogas. E por isso, quando você conhece a letra, mas não conhece o dom da letra, ou o que está por trás da letra, fica impossível, na verdade, acontecer a verdadeira libertação. Ainda que pregue, ainda que ensine, ainda que louve, ainda que cante, ainda que ore, ainda que pregue, ainda que faça a cruzada, oh aleluia, ainda mesmo assim está carecendo de uma verdadeira libertação. Por que isso? Porque havia doutores da lei, havia também fariseus, saduceus, que discutiam acerca da lei, acerca dos mandamentos. Mas, pensando bem, eu fico imaginando, pensando, que algumas pessoas, elas se preocupam em participarem de podcasts, se preocupam em participarem de debates, ou seja, debatendo, cada um tentando provar que sabe mais do que o outro. Os fariseus e saduceus tinham essa linha de pensamento. Eles eram inimigos espirituais, mas quando era para perseguir Jesus Cristo, se aliavam, se juntavam. Na verdade, cada um tinha a sua ideia, principalmente dos dois grupos aqui que eu estou citando aqui nesta noite, dos fariseus e saduceus. Os fariseus, por exemplo, eles entendiam que a questão espiritual, a vida espiritual, não poderia ficar restrita apenas no templo, não, tinha que ficar restrita tanto fora como dentro do templo. E esses fariseus, eles criam, por exemplo, na ressurreição. Já os saduceus entendiam que as questões espirituais deveriam ficar restritas apenas ao templo, ali dentro. E esses saduceus não criam na ressurreição. Então havia entre eles esse contraditório. Mas quando era para perseguir Jesus, quando era para poder atrapalhar Jesus Cristo, eles se uniam. Hoje não é diferente. Peço desculpa pela expressão falada, mas não é diferente hoje. Quando alguém se dedica, porque alguém já até falou para mim, pastor, por que o senhor não faz um podcast? Falei, eu não levo jeito para isso. Alguém já me convidou para debate. Falei, eu não debato sobre a palavra de Deus, não tenho tempo para isso. Eu não tenho que provar se estou errado, se estou certo, não importa. É quando a gente percebe na verdade, e que você começa a perceber os debates, inclusive debates infrutíferos, porque coloca um contra o outro. Acham que isso está bonito, mas o apóstolo Paulo falou
para pregar as boas novas, evangelho da salvação. Paulo falou bem claro em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Porque por isso ele falou essa palavra, e diz ainda, de fé em fé, por ele, pelo evangelho, é que se tem conhecimento, é que se passa a conhecer a Cristo. E aqui, segundo a Bíblia Sagrada, a missão primordial do Senhor Jesus Cristo era pregar as boas novas, como diz aqui, aos mansos. O que é isso? Pessoas, na verdade, que estivessem dispostas e tivessem um coração quebrantado para realmente não apenas ouvir a palavra, mas receber a palavra, para que pudessem então manifestar a sua vida uma verdadeira libertação. Pregar para os mansos, não para as pessoas ignorantes, não para as pessoas estúpidas, pessoas na verdade que não valorizam. E esse é o propósito principal. Aos mansos ele também diz: enviou-me a restaurar os contritos de coração. Embora o povo judeu tivesse as leis, tivesse os mandamentos, tivesse os estatutos, mas andavam, aleluia, com os corações contritos, corações entristecidos. Pessoas, na verdade, que embora tivesse tudo aquilo, embora frequentasse o templo, irmão, embora oferecesse sacrifícios pacíficos, sacrifício para o pecado, mas mesmo assim, quando tinha toda a lei, quando participava, na verdade, dos cultos, recitavam salmos, tinha os cantos espirituais, ele ia na sinagoga, bater livro no templo, mas mesmo assim, eram pessoas que andavam entristecidas, porque não havia na vida deles a alegria do Espírito Santo nessas vidas. Então não adianta ter conhecimento bíblico, não adianta orar muito, não adianta pregar muito, não adianta ensinar muito, não adianta ler muita Bíblia, na verdade, se toda a palavra, se a Bíblia Sagrada, se isso não fizer efeito na minha vida e vier causando alegria, uma satisfação de estar sempre na presença de Deus e aonde estiver, glorificar, exaltar para sempre o nome do Senhor. O mundo precisa ver isso na igreja. Glórias a Deus. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos. E aqui ele fala sobre a prisão espiritual. Meus irmãos, meus queridos, aleluia, me perdoe, mas a gente sabe ver, infelizmente, que no meio do povo de Deus, estou falando evangélicos, eu não estou falando estritamente aqui onde estamos nesta noite, mas eu quero falar sobre uma questão global. Infelizmente, liberdade aos cativos. Quantas pessoas que ainda com conhecimento que adquiriam estão presas ao passado. Isaías, no capítulo 43, no verso 18 e 19, diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem posteriores antigas, desde que hoje eu faço uma coisa nova, porventura não percebeis, farei um caminho do erro, oh glória, aonde não se espera, é dali é que sai. Eles olhavam para Jesus e não via nada, mas ali estava a vida, e aqui Isaías 43, ele estava na cerca do Senhor, aquele que viria, aquele que veio, aquele que foi assunto aos céus.
Os irmãos sabem que existem muitos tipos de culto hoje. Existe os nomes que dão: culto da vitória. Existe aquele culto sobre encontro de vasos. Existe o dia do culto da libertação. Existe vários tipos de culto. Mas qual é o efeito que esse tipo de culto está fazendo na vida das pessoas? Porque às vezes as mesmas pessoas que participam de toda essa situação, quando saem para fora da igreja, se transformam. Porque dentro do tempo, no meio da situação, do envolvimento, ela dá glórias a Deus, ela pula, ela dá salto mortal, ela planta bananeira, ela faz aviãozinho, ela faz trenzinho na igreja, e aviãozinho para lá e para cá. Na igreja é o santo, mas lá fora é um demônio, porque não foi liberto. Os cultos prioritariamente precisa, aleluia, fazer algo na minha vida. Esse algo chama-se libertação da minha alma, ser uma pessoa cada dia mais diferente, porque segundo a palavra de Deus, a qual está escrita na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, e aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e esse que tudo se fez novo. E quando eu olho, por exemplo, quando a pessoa diz, a pessoa que é cristã, ela começa a reclamar: olha, o inimigo está me tocando, o inimigo me tocou, me lançou uma seta, eu não aguento mais. Olha, presta atenção numa coisa, a palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo 5, verso 18, que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes ou guarda, aquele que é nascido de Deus e o maligno não lhe toca. O diabo não tem poder sobre a vida do cristão. Aquele que anda segundo a palavra de Deus, aquele que anda segundo a vontade de Deus, aquele que procura obedecer a palavra de Deus, então não adianta culto de libertação, não adianta isso não. E o diabo sabe que ele toca. Ele sabe que ele toca, o diabo não toca, a não ser por uma ação permissiva de Deus, mas se for para glorificar o nome dele, como aconteceu com Jó. Para a glória dele, ele pode permitir, mas ele sabe o que ele permite. E muitas vezes nós queremos justificar algo injustificável, a qual contraria a Bíblia Sagrada. Preso, liberdade aos cativos e abertura em prisão aos presos. Agora diz: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar a todos os bichos. Irmãos e amados, eu não sou, evidentemente, nem posso ser contra festividade, mas é muito triste quando alguém faz uma festividade, uma igreja, estou falando de igreja, faz uma festa, as pessoas gastam dinheiro, seja culto de irmãs que gastam dinheiro com roupas, culto de varões, compram ternos novos e gravatas, enfeitam a igreja, botam um montão de bolinha, fichinha, cortina nova, gastam um dinheiro terrível e fazem 3, 4 dias de festa daquele ano. Chega no final de ano, não tem uma alma para passar pelas águas, não tem uma vida para passar pelas águas, e alguém ainda diz ao seguinte: meu Deus, como Deus operou, o fogo desceu, houve batismo com o Espírito Santo, viu como é que Deus louvou a irmã? E a
tem festa. Eu sei que algumas pessoas vão se desligar do canal, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas eu tenho conversado com Deus sobre isso. Hoje mesmo eu conversei com Deus sobre isso. Desde ontem eu estou conversando com Deus sobre isso. Por que eu conversei com Deus? Porque na verdade, da mesma forma, preste atenção, como Jesus foi ungido para pregar as boas novas de Deus cativo, nós também fomos ungidos para pregar as boas novas, para libertar os cativos das garras do adversário, para poder libertar os oprimidos, para que as pessoas sintam alegria na presença de Deus em suas vidas. Eu não posso ficar para mim porque é bom, eu tenho que passar para mais alguém. Mas que tipo de evangelho que está sendo pregado hoje? Pode vir hoje que Deus vai derramar poder, até não poder mais, né? Até não poder mais. O evangelho, ele é tão claro, é tão límpido, é tão absoluto na sua essência que é Cristo, porque quando se faz dentro do propósito de Deus, as pessoas sentem o impacto da palavra. Não é impacto do pregador, não é impacto do ensinador, porque a honra e a glória é dele. O evangelho, na sua essência, ele só funciona quando o Espírito Santo é pregado como deve ser pregado, e aí sim o Espírito Santo ele entra em ação. Veja na realidade, pelo cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 2, 37 até o 41, quando ele acabou de pregar a palavra, aí alguém disse: que faremos, pois, irmão? Ele disse: arrependei-vos. Evangelho sem arrependimento não é evangelho. Evangelho sem arrependimento não é evangelho. Evangelho sem mudança de vida não é evangelho, não é conversão. Não é conversão. E aqui ele fala, na Bíblia, bem claro. Ele falou: arrependei-vos. E vou dizer para os irmãos, naquela época, o diabo já trabalhava terrivelmente, não é nada novo não, mas não impediu que quase 3.000 almas se convertessem a Cristo Jesus. Atos capítulo 4, verso 4, a mesma coisa. Na pregação da mensagem, o que aconteceu? Quase 5.000 almas se converteram a Cristo. O diabo já operava terrivelmente, mas não impediu que pessoas se chegassem a Cristo. Eu cheguei a Cristo através da pregação da genuína palavra de Deus. Até hoje, Deus tem me sustentado há muitos anos, porque foi pregado para mim o Evangelho da verdade. Não é o Evangelho água com açúcar, chá com bolacha. Essas coisas não sustentam. Então foi falado para mim a verdade. E por isso, segundo a palavra de Deus, nós também fomos ungidos para pregar as boas novas. Paulo, em Atos capítulo 3, de 1 a 4, estavam ali os irmãos em oração, orando e jejuando, presta atenção. E o Espírito Santo falou: aparta para mim Paulo e Barnabé para uma obra que eu os tenho preparado. A Bíblia nos fala em Atos 9, capítulo 14 e 15, quando Deus, aleluia, mandou Ananias para colocar as mãos sobre Paulo, Saulo, inclusive, sobre ele, porque ele estava enxergando dentro do encontro que ele teve com o Senhor. Às vezes é necessário ter encontro fulminante com Jesus, para tirar a nossa visão carnal e depois devolver com uma visão espiritual. E foi naquele momento, 3 dias sem comer
Senhor me mandou aqui para que seja restaurada a sua visão. E na mesma hora, o homem saiu para poder pregar a palavra de Deus. E teve o resultado. E essa mensagem chegou então até nós hoje aqui. Pois é, eu me questiono, claro, mas eu me questiono não é pela quantidade, é pela veracidade, pela sinceridade. Eu me questiono se realmente eu estou fazendo conforme a vontade de Deus. Eu não tenho que apontar para lá, eu tenho que olhar para cá. Eu tenho que me questionar se o que eu estou fazendo está dentro do propósito de Deus. E porque os milagres da salvação não estão acontecendo. Isso é uma coisa, é algo para a gente fazer uma reflexão. Deus não mandou inventar culto de nada, mandou pregar o Evangelho. Diz a Bíblia Sagrada, mandou pregar o Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus Cristo, onde se assunta aos céus, ele diz: olha, está escrito lá na palavra de Deus: e recebereis sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunho, recebereis poder, recebereis a virtude, poder do Espírito Santo, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não fiquem restritos aqui. Vocês estão recebendo poder para pregar acerca de mim. Ou seja, a mensagem de vocês precisa ser cristocêntrica, não pode ser egocêntrica, não pode ser financeira, não pode ser para exaltar alguém, tem que ser para glorificar o nome do nome, porque sou eu quem salvo, sou eu quem liberto, não é você. Vocês apenas pregam, não são o Espírito Santo que acabou, você fala. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar o que vos tenho mandado. E estes estão conosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Está escrito: não são palavras minhas, não são palavras minhas, discutam com o Senhor Jesus Cristo. Só digo uma coisa: é um adversário muito duro para encarar. Ele, na verdade, é quem manda, ele olha para a igreja dele, que somos nós. Eu quero crer em nome de Jesus, essa é a minha concepção, é a minha visão. Eu quero crer que Jesus se encontra meio que triste por não ver verdadeiramente o Evangelho ser pregado como ele determinou, como ele ensinou, como ele orientou. Eu tenho essa ideia, essa convicção, que é por isso que a igreja precisa rever os seus conceitos, porque a igreja pertence a ele, a qual ele mesmo disse em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, foi ele quem falou. Então a nossa responsabilidade, a prestação de conta é para ele. É para ele, a prestação de conta vai ser para ele. E com certeza ele vai cobrar naquele grande dia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque vou chamar uma coisa para os irmãos: quer ser abençoado, não corra atrás da bênção. Não precisa correr atrás da bênção. Se alguém está pregando sobre isso, está te enganando. Porque em Deuteronômio 28 está escrito, está lá escrito: se nós obedecermos os mandamentos e estatutos do Senhor, as bênçãos nos seguirão, as bênçãos nos seguem.
Eu não preciso, às vezes eu fico correndo atrás da bênção, às vezes correndo atrás de mim. Ninguém alcança ninguém. Ela corre atrás de mim, eu corro atrás dela. Aí ninguém alcança, eu fico parado na obediência, no temor a Deus. É isso, e ela te alcança. Ah, os empregados, faça a vontade de Deus, que Deus abre a porta. Ah, os doentes, faça a vontade de Deus, que Deus cura. Êxodo capítulo 23, versículo 25, e esse é o tiro do meio de vós, toda a enfermidade. Faça a vontade de Deus, que Deus salva, que Deus liberta, Deus cura, Deus abre a porta, Deus prospera automaticamente. Não existe essa questão bíblica de campanha da prosperidade, meus amados. Isso é um engano, isso é um engano, isso é mentira. Isso pode enganar quem quiser, mas não engana Deus. E o pior de tudo, para nossa vergonha, é que o diabo sabe, se tem alguma coisa que tira ele do sério, é pregar o evangelho verdadeiramente. Porque enquanto faz culto e prosperidade essas coisas, ele não está nem aí. Pode prosperar, desde que não chegue no céu. Amém? Deus abençoe todo mundo. Glórias a Deus. Calma, Deus, que eu estou tranquilo. Tá bom? Jesus.